ver aí? Sim ou não? Tem o chat aqui. Sim? Beleza. Então vamos dar início, né? A gente está dando início a mais uma unidade curricular, não, né? Mais uma aula dessa unidade curricular. A gente está estudando aí sobre fundamentos da eletrotécnica. Deixa eu só garantir que está gravando aqui. Parar de gravar, tá certo. Então, hoje é a nossa terceira aula. Hoje o nosso objetivo é falar sobre lei de Ohms, tá? Então, nas últimas aulas, a gente falou sobre série paralelo, né? Que seriam os resistores. Hoje a gente vai falar sobre a lei de Ohm. Basicamente ela, né? Que é, através dela que eu consigo definir ali a corrente, a tensão e resistência dentro de um elemento. E aí, somado a isso, a gente vai também falar sobre a lei das potências, tá? Porque as duas, a lei de Ohm, juntamente com a lei das potências, elas vão se complementar dentro dos cálculos que a gente vai fazer, beleza? Vai ser muito importante que vocês façam anotações, né? Que vocês levem em consideração que essa aula, ela tem um teor de complexidade alto, tá? Então já vou de antemão já falando sobre isso, mas espero que vocês consigam entender ali tudo que eu tenho aqui para passar para vocês. Então, vamos falar sobre leis de Ohm. Leis de Ohm por quê? Porque leis, né, seria um termo no plural, porque a gente tem a primeira e a segunda. A primeira, ela é relacionada, né, à tensão, corrente e resistência. E aí a gente tem a lei das potências, que também envolvem algum desses dois elementos aqui. E aí a gente pode trabalhar dentro da junção dessas duas fórmulas, né? Relembrando que, deixa eu só, relembrando o que é a tensão elétrica? É a força que impulsiona os elétrons. É aquilo que vai fazer com que os elétrons eles saiam de um átomo e aí façam eles se movimentem dentro do elemento condutor para outros átomos. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é justamente o movimento ordenado dos elétrons, né? É o fato deles estarem se ordenando ali, né? Às vezes em um fluxo, se eu estou falando em corrente contínua, ou elas se alternam, né, mas de uma forma ordenada na corrente alternada, que é um assunto para as próximas aulas, né, quando a gente for entrar em corrente alternada. Por enquanto, essas fórmulas que eu estou aplicando, elas valem para a corrente alternada, mas tem algumas características que a gente vai ter que aplicar, né, que é a característica fasorial, né, de uma onda alternada. Por enquanto, a gente só vai abordar os cálculos baseados em corrente contínua, beleza? Então, resistência, a capacidade de um meio físico se opor à passagem de elétrons, é o que a gente considera como sendo a resistência. E por fim, tem a potência, né? A potência, basicamente, é a capacidade de elétrons realizar trabalho, né? Então, a gente transforma a energia elétrica em energia térmica, energia através do calor, energia luminosa. Então, é dessa forma que a gente trabalha. As grandezas, né, que normalmente nós trabalhamos para tensão elétrica, volt, né? E a sigla que a gente pode utilizar, você pode encontrar na literatura é U, esse U aqui, o V, que vem do volt, ou o E, tá? Então, não se surpreendam quando encontrar uma fórmula que ao invés de ter V, vai ter U. É o mesmo elemento, ele tá querendo descobrir a tensão, mas ele representa com o U, né? Então, já garantindo aí para vocês. Para corrente, a gente trabalha com 1 ampere, e aí a sigla dele é o A. Para resistência, a gente vai trabalhar com o ohm, que a sigla é ohms, tá? Vamos lá para a primeira forma. Então, primeira lei de Ohm, né? Para um material omímico, será válida a seguinte relação. Professor, o que é um material omímico? Nós temos, né, elementos que podem ter características capacitivas, características indutivas e características resistivas. Quando um equipamento ele é o que a gente chama de puramente resistivo, é um material omímico, né? Porque ele só tem a característica dos ohms. Quando eu falo, né, que o material, né, isso aqui é para resistência. Se eu falo que é de capacitor, um material que tem características capacitivas, eu estou falando de Faraday. E quando eu estou falando de um material que é indutivo, vou colocar o I aqui, eu estou falando de Henry. Por enquanto, a gente não vai estudar sobre capacitância e indutância, né, que são elementos
que a gente vai estudar quando chegar lá dentro da corrente alternada. Por quê? Vou só fazer uma leve introdução para vocês do porquê que a gente não estuda equipamentos que não são omímicos, né? Nesse primeiro momento. Porque quando a gente aplica uma tensão contínua, o que que é a tensão contínua? Os elétrons, eles vão sempre do positivo para o negativo. Sempre. Eles não se alternam. Quando eu estou trabalhando em corrente contínua, na corrente contínua eu chamo de CC, né? De corrente contínua. Um capacitor vou chamar de cap, ele vai ser como se fosse um circuito aberto. Imagina que eu tenho aqui, ó, um circuito aberto, onde o meu elétron ele tenta passar por aqui, mas ele não consegue. Então, o capacitor ele vai funcionar como um circuito aberto para corrente contínua. Então, não faz sentido. É como se eu tivesse uma chave aberta, né? Uma chave aberta, eu não tenho passagem de corrente elétrica. Para que em que momento que eu tenho passagem de corrente elétrica? Quando eu tenho eletricamente o positivo ou aquele elemento que tem muitos elétrons querendo doar elétrons para aqueles componentes que eu para aquele potencial que eu tenho poucos elétrons, né? Então, se eu tenho um circuito aberto, eu não tenho passagem de corrente. Então, o capacitor em corrente contínua, ele se comporta como sendo um circuito aberto, tá? CA, circuito aberto. E o indutor em um circuito de corrente contínua, vou chamar ele aqui ó, de IND, ele é como se fosse um circuito normalmente fechado. Ele é um circuito reto, né? Se eu tenho uma bateria aqui, um positivo, um circuito com potencial aqui e um circuito com potencial baixo aqui, eu tenho como se fosse um elemento indutivo. Isso é, fica intuitivo quando eu vejo a representação gráfica do capacitor e do indutor. O capacitor, ele tem essa simbologia aqui, ó. Essa simbologia, que eu chamo lá de indutor. Já o capacitor, ele tem essa simbologia, que seriam duas placas paralelas, né, com um dielétrico no meio aqui. Então, basicamente, esse aqui é meu indutor. Então, ele fica bem intuitivo, por quê? Porque aqui, ó, eu sei que eu não tenho desconexão elétrica. Então, meu indutor ele vai ser um circuito fechado dentro das correntes contínuas. Perdão. E o meu capacitor ele vai ser um circuito aberto. Por quê? Porque meu elétron ele tenta chegar aqui, mas ele não passa, né? Porque eu não tenho a característica do campo magnético induzido que é o que tem lá no circuito alternado. Depois a gente fala, só para vocês entenderem. Então, no meu caso, eu vou trabalhar então só com materiais omímicos, que são os materiais que é a resistência. Para a resistência, qual que é a simbologia? Você pode encontrar a simbologia que é como se fossem esses dentes aqui, né? Ou você pode encontrar um bloco assim, né? Que pode acontecer também. Então, essas duas são as simbologias de resistência. Então, para nós, em corrente contínua, essa fórmula aqui é o que vai nos atender, né? Para circuitos resistivos. Beleza? Vamos lá, então, ó. A fórmula é o seguinte. Tensão elétrica, ela é igual a corrente vezes a resistência. Professor, mas se eu tiver um exemplo, por exemplo, que eu estiver procurando a minha corrente, ao invés da tensão elétrica, se eu estiver caçando a minha corrente, aí eu vou ter que lembrar das propriedades matemáticas. Qual que é a propriedade? O que estava multiplicando de cá, ele passa para o outro lado dividindo. Então, sempre quando eu for retirar um desses elementos, que seja o R ou o I, quando ele passa para o outro lado, ele vai passar dividindo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, que ele passa dividindo, tá? Beleza. Quando eu faço essa divisão, o que que eu tenho aqui? Se eu estou procurando a minha incógnita, né? Aquele número que eu estou procurando é um número equivalente à corrente, o que que eu faço? Esse R, ele estava multiplicando o I, ele passa para o outro lado, subtraindo, né? Na matemática, a gente tem essas propriedades. Então, se eu for olhar lá, vocês lembram que se eu tenho
uma soma de um lado, como é que ela passa para o outro? Dois termos somando, ele passa subtraindo. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma multiplicação, como é que ele passa para o outro lado? Ele passa dividindo. E vale para potência também, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, um número, vou colocar um número n multiplicado por um expoente. Esse expoente, né, que seria ali, por exemplo, 10 elevado a 2. O que é 10 elevado a 2? É 10 duas vezes, 10 elevado a 3, ou 10 ao cubo. É 10 três vezes. Se eu tenho uma potência, essa potência passa para o outro lado na forma de raiz, né? Então, se eu tiver 2 aqui, eu falo que é a raiz quadrada. Se eu tiver 3, é raiz cúbica. E assim sucessivamente. Aqui, ó, o que a gente vai precisar inicialmente vai ser disso aqui, ó. O que estava multiplicando os termos passa para o outro lado, dividindo, tá? E aí eu tenho uma forma simplificada. Professor, faz tempo que eu não estudo matemática, me ajuda aí para não precisar ficar fazendo essa conta. O que que eu sempre falo, ó? Grava esse triângulo, triângulo da lei de Ohm, que eu tenho sempre. Em cima vai ser a tensão, embaixo vai ser a resistência e aqui a corrente. O que que eu faço aqui então, professor, com esse triângulo? É o seguinte, quando eu estiver procurando a corrente, o que que eu faço? O de cima vai sempre dividir com o de baixo, independente do que eu esteja procurando. Se eu estiver procurando corrente ou resistência, o de cima sempre divide com o de baixo. Professor, então se eu estiver procurando a tensão vai sempre multiplicar. Então, frigir dos ovos, né? Se eu estou procurando a tensão, vai ser igual a R vezes I. R vezes I. Professor, se eu estou procurando a corrente, então eu estou procurando esse carinha aqui. Então eu isolo ele igual a tensão e pego os que sobraram. Vai ser tensão vezes resistência. Professor, se eu estou procurando a resistência, o que que eu faço? Eu isolo ela e aí vai ser V, que é a tensão, dividido por I, né? Então, se eu tenho esse termo aqui, ó, eu consigo descobrir qualquer um dos meus elementos. Se eu quero a tensão elétrica, eu pego aqui a tensão é igual a R vezes I. Se eu quero a corrente, vai ser a tensão dividido por resistência. Se eu quero resistência, eu descubro. Tudo isso aqui eu consigo descobrir. Vamos para um exemplo simples aqui. Qual que é a tensão? E aí eu vou dar um exemplo. Lembra que a gente está trabalhando na corrente contínua. Vamos dar um exemplo aqui de uma fonte de computador. Qual que é a tensão normalmente de uma fonte de computador em tensão contínua? Alguém? Me sugere aí uma tensão, só para a gente fazer um exemplo aqui. Pode colocar aqui no, no chat. Vocês querem que faça com 12 volts, 9 volts, 24 volts, 5 volts? Falar isso. 24 volts. Então vamos colocar aqui, ó. Eu tenho uma tensão 24 volts. Vamos supor que eu tenho uma resistência de 2 ohms. Eu quero descobrir em um circuito que tem essa característica aqui, ó, esse diagrama. Mais, menos. Aqui é 24 volts. E aqui eu tenho 2 ohms. Qual que é a corrente que atravessa esse circuito? Qual que é a fórmula que eu vou utilizar? Se eu estou procurando, ó, isso aqui fica bom para a gente descobrir, ó. Se eu tenho a tensão, se eu tenho a resistência, o que que eu estou procurando? Corrente. Então, vou pegar a fórmula que me faz descobrir a corrente desse circuito. Então, a corrente ela vai ser igual a tensão dividida pela resistência. 24 dividido por 2 vai dar 12. 12 o quê? 12 ampere. Deixa eu vai dar 12 amperes, tá? Então é assim que eu descubro, tá? Independente, qualquer junção de duas grandezas que eu tenha, eu descubro a terceira. Necessariamente eu tenho que ter duas. Se eu só tiver uma, professor, se eu só tiver aqui, por exemplo, tensão elétrica, tem como eu descobrir a resistência e a corrente? Não. Por quê? Porque a resistência
Ela que define a minha corrente. Sem a resistência, sem o valor fixo da resistência, eu não consigo descobrir minha corrente. Ou sem o valor da tensão e da resistência, eu não sei descobrir ou sem o valor de tendo só a corrente, eu consigo descobrir resistência e tensão? Não, né? Necessariamente, a minha tensão ela vai ser baseada, né, na minha resistência, tá? Então, essa é a minha primeira lei de Ohm, né? Não é tão difícil assim, né? O que que a gente precisa entender? Tem que entender as formas de definição, né, do meu elemento, tá? E aí sempre lembrar desse triângulo aqui, ó. E agora tem a lei da potência, né? Ela não é a primeira lei de Ohm, porque a primeira lei de Ohm é tensão é igual a resistência vezes a corrente, mas ela define, né, a potência do meu circuito. A potência do meu circuito é o seguinte: é potência, que é a capacidade dos meus elétrons realizarem trabalho, é igual a tensão elétrica, que é o que impulsiona meus elétrons, vezes a corrente, tá? Ele também tem aquele correlato, né, do triângulo que define ali, que te ajuda nos cálculos. Se você não lembrar, né, ó, se eu estou procurando aqui a tensão elétrica, eu passo, e ela estava multiplicando, ela passa para o outro lado, dividindo. Então, passa aqui dividindo. Se eu estou procurando a corrente, passa para o outro lado, dividindo também, né? Então, eu posso fazer a mesma analogia da outra. Se eu pego aqui, ó, o de cima sempre divide com o de baixo, e esses dois sempre vão se multiplicar, tá? Então, por exemplo, se eu estou procurando o I, se eu procuro esse I aqui, o que é que eu faço? Potência, que é o de cima, sempre dividido pelo valor de baixo. Se eu estou procurando o V é a potência de cima, sempre pelo de baixo, né? Então, essa fórmula aqui, somada à fórmula da lei de Ohms, a gente consegue descobrir tudo na elétrica. Então, essa aula de hoje é uma das aulas que vai ser o pontapé inicial do curso de vocês com relação a descobrir corrente. Professor, eu queria descobrir a corrente lá do meu chuveiro. Como é que eu faço? É essa fórmula aqui. Quero descobrir a corrente ali do disjuntor de um motor. Como é que eu faço? Essa fórmula. Então, essa fórmula aqui que ela vai embasar vocês aí durante o curso inteiro, tá? Então, isso aqui vai ser muito importante. Potência. Que lá na primeira parte a gente só falou sobre as grandezas da tensão, corrente e resistência. Para potência aqui, ó, eu vou, oh, esse aqui é o termo do meio, ó. Deixa eu só, vou escrever aqui. Para potência vai ser watts ou watts. Potência que é dada por W. Tá? Então a potência ela vai ser dada em watts ou watts, tá? Com dois T's aqui, sempre o W. Então se eu estou descobrindo o P, é o valor em watts. Se eu estou tendo a tensão, é a tensão da rede. E se eu estou tendo a corrente é em ampere. Nesse caso aqui, ó, essa fórmula ela vale também para circuitos resistivos em corrente alternada. Tanto a de tensão quanto a de corrente, eles valem para sistemas resistivos em corrente alternada também. Se eu tenho um sistema que a gente chama de puramente resistivo em alternado, é a mesma fórmula que vai nos atender, tá? Porque eu não tenho características de atraso da tensão com relação à corrente, tá? Que é um assunto de próximas aulas. Então vamos fazer um exemplo aqui bem simples. Qual que é a potência que normalmente a gente tem no nosso chuveiro? Um chuveiro convencional aí, um Lorenzetti da vida. Cinco mil e seiscentos. Vamos jogar. 5.600. 5.600 watts. Qual que é a tensão da nossa rede monofásica? Olha aqui, ó. Chuveiro Lorenzetti, o mais famoso. Ixi, tem uns bons. É 5.500, né? Vou colocar aí, 5.600. Tem problema não. Vou colocar 5.000, não, vou colocar 5.500.
5.500 watts. Tensão da rede, 220 volts, né? Então, o que que a gente está procurando? Corrente, não é? Então, minha incógnita é a corrente. E quando eu estou procurando a corrente, o que que eu tenho que fazer? Vai ser a potência, que é 5.500 dividido por 250. Quanto que dá isso aqui? Ah, vamos lá. Dou-lhe uma. Ó, vou deixar vocês fazendo aí, porque senão fica paia. Nossa, eu tô meio ruim da gripe. Larissa, 25. 25,4. 25, vou colocar 25 ampere aqui. Então, qual que seria o disjuntor que eu teria que colocar aqui na hora de escolher lá? Tem que colocar um disjuntor de 25? Vocês acham que vai sustentar ou não? Se você usar o chuveiro lá na função inverno, pode ser que ele fique caindo. E aí tem outros fatores que a gente tem que levar em consideração, né? Que é a distância do chuveiro. Isso são assuntos para outras aulas. Mas, a princípio, esse disjuntor aqui, se eu usar na função inverno por muito tempo, ele vai ficar caindo. Tem que colocar lá um de 30, né? Para jogar um pouquinho para cima. Senão ele vai dar ruim, tá? Então, o ideal é que você utilize uma porcentagem ali para cima, né? Uns 20% a mais, para que ele não fique caindo. Mas isso aqui é só uma introdução, né, para vocês entenderem como é que a gente define e a importância dessa fórmula aqui. Essa fórmula que vocês utilizarão durante a vida de vocês. Por exemplo, motor. Você pega um motor, e aí no motor é o seguinte: você pega lá um motor de um CV. O que que é um CV? Um CV é igual a 736 watts. Então, se eu pego, por exemplo, um motor de 1 CV e vou ligar ele numa rede 220, qual que é a corrente que passa, então? Qual que é a corrente do disjuntor que eu tenho que definir para o motor de 1 CV? Então, se eu tenho um motor de 1 CV, eu tenho 736 numa rede monofásica de 220. Então, esse motor, ele consome 3,4, né? Aproximadamente aí. 3,4 ampere. Então, poderia colocar aqui um disjuntor. Não tem disjuntor tão pequeno, né? Mas o menorzinho ali seria o menor comercial que eu falo, né? Seria 10 ampere ou 16 ampere, que são os mais comerciais ali. Ele já consegue alimentar esse carinha aqui. Essa fórmula também, ela é importante para definir a seção transversal do condutor. O que que é seção transversal? A bitola. Se eu vou colocar um condutor de 1,5, de 2, 2,5, de 4 milímetros, 6 milímetros, é baseado na minha corrente, tá? Essa fórmula é importante. Existem. Então, esse aqui é um resumo das duas fórmulas. Então, potência dado em watts, sigla W. Tensão pode ser U, V ou E, é, dada, é V, né? A sigla. Volt. Corrente, ampere em amperes. A tensão aqui, ó. Mesma coisa, né? Ela pode ser as três grandezas. Corrente em ampere. Peraí, só um minutinho, pessoal. Voltei, pessoal. Então é o seguinte. Isso aqui é o resumo. Professor, imagina que tem uma atividade, tem uma pessoa lá que me passa uma atividade que é o seguinte: ele me dá, ele me dá a resistência e ele me dá a potência. Ele fala que a resistência é 2 e a minha potência é 20.
e eu quero descobrir a tensão. Eu consigo? Aplicando essa fórmula pura aqui, ó, que é a P é igual a V vezes I. Vou escrever melhorzinho aqui, porque senão Deus o livre. Então, você consegue entender que aqui é um então, né? Ou a minha fórmula V é igual a R vezes I, eu consigo descobrir qual que é a minha tensão aplicando esse elemento aqui? Não consigo. O que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que colocar uma fórmula dentro da outra. Como é que eu faço isso? Se eu tenho aqui, ó, potência e resistência, como é que eu descubro a tensão? Então, eu vou utilizar a fórmula de tensão, porque é o que eu estou querendo descobrir. A fórmula de tensão é essa aqui, ó. Tensão é igual a R vezes I. E a minha fórmula de potência é a potência é igual a V vezes I. Professor, mas aqui, ó, eu só tenho resistência e potência. Como é que eu posso trabalhar essa fórmula, então? Se eu tenho a resistência e se eu tenho a potência, eu posso substituir, então, por exemplo, aqui, ó, o I pelo P e o V? Talvez, né? Então, se eu pegasse aqui, ó, e substituísse tensão é igual a Diferente, né? o I. Vamos pegar o I aqui, ó, substituir o I. Vai ser R. Como é que eu descubro o I aqui? Não é I é igual a V sobre P? Não é? Então eu posso descobrir aqui, ó, V sobre P. Só que não vai resolver muita coisa para mim. O que que eu preciso? Eu preciso de R. Então eu vou descobrir aqui, por exemplo, ó, meu valor de R. Opa, deixa eu apagar aqui. Ó, através dessa linha aqui, eu sei que eu tenho um interruptor. Eu quero descobrir o valor de R. O R nessa fórmula, na verdade é de P mesmo, né? O I nessa fórmula é P sobre V. Se eu só substituir, se eu sei que I é a mesma coisa de potência sobre tensão, se eu colocar aqui, ó, P sobre V, vai resolver alguma coisa? Talvez. Por quê? O que que eu poderia fazer? Se esse aqui, esse V, ele estava multiplicando, ele estava dividindo, ele passa para o outro lado como? Multiplicando. Então, essa fórmula, ela fica V ao quadrado, né, que seria V vezes V, é igual a R vezes P, né? Então, V vezes V é igual a V ao quadrado. É igual a R vezes P. Beleza. Eu falei que o que estava em potência passa para o outro lado em forma de raiz, né? Então, agora, essa fórmula aqui, para tirar essa potência aqui, eu vou ter que fazer V é igual a raiz quadrada de R vezes P. Raiz quadrada, né? Eu passei essa potência para o outro lado em forma de radiação, né? Ou radiciação. Né? Então, agora eu tenho essa fórmula. Com essa fórmula aqui, eu consigo descobrir minha tensão. É só eu fazer a substituição. Então, o valor de V, ele vai ser igual a raiz de 2 vezes 200. Quanto que é 2 vezes 200? 400. Quanto que é a raiz de 400? Vamos fazer aqui, ó. 400 e aplica a raiz. É igual a 20. Então, a tensão para um sistema que tem resistência 2 ohms e potência 200 watts é de 20 volts. Eu peguei aqui, ó, sem querer, eu peguei o mais difícil de fazer, que é quando você tem raiz quadrada, tá? Existem outros casos, né, que você pode fazer aqui, ó, sem ser a raiz. Ficou dúvida? Deixa eu deixar tudo certinho aqui. Esse aqui, ficou dúvida sobre esse caso aqui? Não, né? Então, você aplica uma fórmula dentro da outra que você vai chegando ali no seu resultado. Professor, eu conseguiria fazer primeiro um, depois o outro? Talvez não, porque você não tem duas grandezas do mesmo elemento. Então, você vai ter que necessariamente aplicar uma fórmula na outra.
igual eu falei para vocês, esse aqui é o caso mais chatinho de fazer. E foi aleatório, né? Eu não selecionei que fosse o caso mais difícil, não. Vamos só abrir aqui, ó. Tá, certo. Agora foi. Então aqui, ó, existe uma fórmula. Quando eu fazia o curso de eletrotécnica, o que que eu fiz? Para conseguir lembrar dessas fórmulas, eu peguei e imprimi isso aqui, ó. Eu imprimi isso aqui. O que que isso aqui explica? Explica que se eu tenho, por exemplo, eu quero descobrir a potência, eu consigo descobrir potência se eu tiver tensão e resistência, se eu tiver resistência e corrente, se eu tiver tensão e corrente, que é o mais convencional. Então essas aqui, ó, são as variações para descobrir potência. Se eu quero descobrir tensão, eu consigo pela primeira lei de Ohms, né, que é tensão é igual a R vezes I. Eu consigo descobrir por P sobre I e descubro pela que eu fiz lá, que é a raiz de P vezes R, né? Pela potência e pela resistência. Se eu quero descobrir a resistência, por exemplo, eu consigo, baseado ali na potência dividido por I ao quadrado, pela potência, pela tensão ao quadrado sobre P, ou pelo V sobre I, que é o convencional da lei de Ohm, né? Só manipulando a lei de Ohm. E se eu quero descobrir a corrente, eu consigo descobrir pela raiz de P sobre R, pelo P sobre V, que seria a lei de Ohm simples, ou pela lei das potências, né? Ou sobre o V sobre o R, que é a lei de Ohm simples. Tá? Então, existem variações. Então, se eu tenho a junção de duas grandezas, eu consigo descobrir quantas grandezas? 4, né? Então, se eu tenho duas, necessariamente eu consigo descobrir as 4. E aí, lembrando que eu tenho 4, né? Resistência, corrente, potência e tensão. Eu tendo duas, eu já resolvo qualquer uma dessas 4. Beleza? Dúvidas por enquanto? Posso seguir? Tranquilo, tranquilo. Não sei se já são da área, né? Possível, porque você quer é chat descobrir. Aí ele pergunta aqui, ó, para descobrir descubra a potência com relação à resistência e à corrente. Eu posso fazer do jeito difícil, que é pegando ali, né? Se eu quero descobrir a potência, só mais esse exemplo aqui para a gente seguir. Se eu quero descobrir a potência, o que é que eu faço? Eu vou ter que descobrir, nesse caso aqui, eu tenho resistência e tenho corrente. Então, eu tenho R e eu tenho I. O I é 5, o R é 10. Então, se eu quero o P e eu tenho o R e o I, PVI, então o I eu já tenho, né? Eu quero descobrir esse outro aqui. O que que eu faço? O R é a mesma coisa. O R é igual a V sobre R, V sobre I, né? Então aqui eu vou ter, aqui que eu posso ajeitar aqui, PVI. Então eu vou ter que isolar meu V, né? V é igual a R vezes I. Então, o V, que seria o V aqui, eu vou substituir por isso aqui, ó. Então vai ficar R vezes I. Vem aqui, I vezes I ao quadrado. I vezes R, esse é o mesmo valor, né? Então agora a fórmula que eu vou usar é essa aqui. O que que eu faço? Para descobrir a potência, eu vou ter que pegar o I ao quadrado vezes o 10. 5 vezes 5, I ao quadrado, 25. Vezes 10, 250 watts. Então, eu consegui descobrir a minha potência baseada ali na corrente e na resistência. Aplicação de fórmula. Tá? Aqui ele mostra os exemplos, né, de como é que faz para descobrir esses valores. Tá? Esse é um exemplo aqui para descobrir a corrente, a potência com tensão e resistência e assim sucessivamente. Beleza? Exemplo de cálculo.
Para descobrir resistência equivalente, como é que a gente faz? Para circuito em série, soma-se as resistências. Então, resistência equivalente. Deixa eu voltar aqui. Resistência equivalente é igual a R1 mais R2 R3. Resistência equivalente aqui, então, vai ser o quê? 10 mais 20 mais 30, igual a 60, né? 60 ohms. Beleza? Aí, a gente vai precisar de lembrar de um item lá da última aula. O que que eu falei? A corrente em um ramo. A corrente em um ramo, a corrente em uma malha, onde eu só contém uma malha. A corrente em uma malha é sempre a mesma. Se, por exemplo, né, não estou falando que de fato é essa corrente, mas se, por exemplo, eu tenho 1 ampere de corrente aqui, necessariamente eu tenho que voltar 1 ampere de corrente aqui. Né? Eu coloquei para o sentido ao contrário, né? Se eu tenho aqui o positivo, minha corrente ela vai ter esse caminho aqui, né? O convencional. Aqui eu vou ter voltando 1 ampere. O que que vai ter queda de tensão? Lembrando que aqui eu tenho 30 volts e aqui eu tenho 0 volts. Aqui eu vou ter uma queda de tensão nesse resistor. Aqui eu vou ter uma queda de tensão nesse resistor. Aqui eu vou ter uma queda de tensão nesse resistor. Beleza? Vamos calcular então esses valores baseados naquela fórmula que a gente viu. Qual que é a corrente que passa por esse circuito? Vai ser igual a I equivalente, né, ou I total, ela vai ser igual a tensão total dividido pela resistência total. Qual que vai ser a corrente, então, aqui? Corta esse com esse. 3 dividido para 6, eu vou ficar com meio, né, para cada ali. Meio ampere. Então, se aqui eu saio 0,5 ampere, quanto que volta aqui? 0,5 ampere. Só que em cada resistor desse, eu vou ter uma tensão consumida. Né? Professor, como é que eu descubro a tensão, a queda de tensão no resistor? Tem esse termo, né, que a gente chama de queda de tensão. Como é que eu descubro a queda de tensão em R1, R2 e R3? Cada um vai ter um pouquinho de queda, que somado às quedas, eu vou ter 0 volts aqui no final. Então, a queda de tensão, então, eu vou chamar aqui ó, de VR1, vou chamar aqui ó, de VR2 e vou chamar de VR3. Eu vou usar a fórmula. Qual que é a resistência? Qual que é a fórmula de tensão nesse resistor? VR1 vai ser a tensão de R1, a resistência de R1. Qual que é a resistência de R1? 10. Vezes a corrente que passa por eles. Lembrando que a corrente não se divide. Eu não tenho ramo para essa corrente se dividir. Então, a corrente que entra é a mesma corrente que sai, porque eu não tenho aqui, por exemplo, ó, um ramo para ela se dividir. Ela vai ficar a mesma no circuito. Dividir, multiplicado por 0,5, lei de Ohms. Quanto que dá isso aqui? 5 volts, né? Então, no R1, ele vai consumir 5 volts no meu circuito. No R2, é 20 multiplicado por 0,5, que é a corrente que passa sobre ele. Vai dar quanto? 10 volts. E o último é 30 vezes 0,5, que é a corrente que passa sobre ele. Vai dar quanto aqui? 15, né? 15 volts. Então, o que que a gente nota? Quanto maior a resistência, maior a queda de tensão nele. Então, esse cara aqui, ele consome 15 volts. Esse cara aqui, ele consome 10 volts. E esse cara consome 5 volts. Então, se esse aqui consome 15, esse aqui consome 10, esse aqui consome 5, quantos volts que eu vou chegar aqui? Zero. Então, o somatório das quedas de tensão em uma malha fechada é igual a zero. É um dos itens, né? É um dos termos, uma das frases que a gente vai estudar dentro da lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff, ela fala o quê? Primeira lei de Kirchhoff. Ela fala que o somatório das quedas e elevações de tensão em uma malha fechada é igual a zero. E a gente consegue notar isso. A corrente é a mesma, mas a queda de tensão é diferente. Eu vou ter uma queda aqui, uma queda aqui, uma queda aqui. Somadas as quedas de tensão, eu vou ter 0 volts. Tá? Então, é assim que funciona em um circuito em série. Conseguiram entender? Vou ver aqui.
Por que convencional é a saída dos elétrons do positivo para o negativo? Li no livro digital que o negativo é o que está carregado. E fiquei com essa dúvida. A gente tem esses dois termos, né? E aí pode cair em concurso, tá? Já caiu, que eu já fiz concurso que caiu isso aqui. Tem a forma convencional, que é o que todo mundo considera, que é a forma convencional. Na forma convencional, é o que convencionalmente acreditava-se. E aí, como acreditava-se há muito tempo atrás, aí for se perpetuando nessa informação, e aí fica um pouco mais fácil do ser humano entender. Se eu falo que aqui tem mais potencial, o ser humano ele entende que tem mais elétrons, né? E aí aqui nessa parte tem menos elétrons. Então, convencionalmente, quando a gente vai fazer os cálculos, a gente fala que o positivo tem mais elétrons que o negativo. Então, isso aqui é o que o pessoal fala, né? O que a convenção, o que todo mundo que estuda elétrica fala. Mas fisicamente é diferente. A parte que tem mais elétrons é o negativo. O negativo ele tem mais elétrons livres ali na camada externa do átomo, né? E aí, o que vai acontecer? Como ele tem mais elétrons, o positivo ele tem menos elétrons, ele tem mais lacunas. O que significa isso? Os elétrons, eles são a parte negativa do átomo. Então, se eu fosse olhar o átomo lá, né? O átomo ele tem um núcleo que é composto por prótons e os prótons eles são positivos e ele é composto aqui, ó, na parte externa que fica orbitando os elétrons. Os elétrons eles são negativos. Então, o que significa isso fisicamente? Fisicamente, um átomo que ele está negativo, que a parte negativa dele é que ele tem muitos elétrons aqui na camada externa. E aí, essa parte positiva, ele tem muitos. Ele é composto por prótons e tem muitas lacunas na camada externa. Então, se eu fosse olhar fisicamente o que acontece dentro do átomo, é que o elétron, ele tem muitos elétrons aqui na camada externa, então o negativo ele tem muitos elétrons, e aí ele vai doar para os prótons, né? Para aquela parte que tem muitas lacunas, que é onde pode chegar os elétrons. Então, fisicamente, acontece, o movimento é do negativo para o positivo. Mas normalmente, quando a gente for calcular, quando a gente for fazer os nossos cálculos, definir o sentido da onda, do sentido dos elétrons, a gente vai considerar o convencional. Então, se cai num concurso, qual que é o sentido convencional da corrente? Positivo para o negativo. Qual que é o sentido físico da corrente? Do negativo para o positivo. Isso porque os elétrons, né, eles são negativos. Né? Então, quando eu tenho um sistema mais negativo, eu tenho mais elétrons no negativo que vão ir para o positivo. Mas como a gente vai utilizar o sentido convencional para os nossos cálculos, por isso que eu considero sempre do positivo para o negativo, tá? Mas são duas formas diferentes. É só você entender que existem essas duas formas. Beleza, Larissa?
Professor tá sem som. Oxe, faz tempo que parou? Não, tinha parado agora. Agora? Obrigado aí pelo retorno, viu? E aqui, ó, se eu quiser substituir esses aqui por esse aqui, eu consigo. E agora eu faço esses dois aqui, ó. Esses dois, como eu tô fazendo agora, né, para descobrir a equivalente, eu posso chamar de resistência equivalente mesmo. Então vai ser 10 vezes 12, dividido, né? 10 mais 12. 120, dividido por 22, né? Quanto que dá isso aqui? Dividido por 22. 5 pontos, vamos colocar 5,5 ohms. Então, aproximadamente 5 pontos, vou colocar 5,45, né? Acho que vai ser melhor. 5,45 ohms. Beleza, essa aqui é a minha resistência equivalente. Professor, como é que eu acho a corrente total, que é a corrente que sai da fonte? Corrente total, ela basicamente vai ser igual a 5,45 dividido por 5,45 dividido pela... Opa, não é 5,45 não. É tensão por resistência. Quanto que vai dar isso aqui? 30 dividido por 5,45, 5,5. Então, significa que a corrente que sai aqui da minha fonte é de 5,5 ampere. O que que acontece com a corrente aqui, ó, dentro do meu circuito? Ela vai se dividir. Eu vou ter um pouco de corrente vindo para cima e um pouco de corrente vindo para baixo, né? Então, necessariamente, minha corrente se divide. Só que existe um item muito importante. O que que acontece com a tensão quando eu tenho um circuito em paralelo? A tensão aplicada a esse resistor é 30 volts. A tensão aplicada a esse é 30 volts. A tensão aplicada a esse é 30 volts. Então, nesse caso, eu não vou ter queda de tensão em nenhum. É por isso que a gente coloca lá, quando a gente vai fazer a instalação predial lá da nossa casa, eu coloco um circuito em paralelo. Por quê? Porque eu tenho que ter 220 em todas as lâmpadas, né? Então, eu tenho 30 volts aqui, 30 volts aqui, 30 volts aqui. O que que vai mudar? A corrente em cada um desses resistores, né? Porque eu tenho uma corrente aplicada. Professor, como é que eu descubro então a corrente que passa aqui, a corrente que passa aqui, a corrente que passa aqui? Vamos ver como é que a gente descobre, mas eu tenho uma certeza. Eu tenho uma certeza que aqui sai 5,5 e aqui ela retorna 5,5. Tá? Vamos ver se é verdade isso? Porque eu tenho que ter uma corrente aqui. Então vamos descobrir a corrente sobre o resistor 1. Como é que eu descubro? Corrente, tensão sobre resistência. Quanto que dá isso? Corta aqui, 3 amperes. Vamos ver qual que é a corrente no resistor 2. Tensão aplicada ao resistor dividido pela resistência. Quanto que eu tenho então? Corta aqui. 3 por 2 dá 1,5. Corrente no resistor 3. 30 por 30, né? Corta aqui. E vou ter ali 1, né? 1 ampere. Então, vamos somar isso aqui. Esse resistor aqui, ó. Aqui eu tenho entrando 1 ampere. Não, é 3 ampere, né? Deixa eu ver se tá certo. 3 dividido por 10. Opa. 3 dividido por 2. 1,5. E aqui 3, 1. É 4. Aqui, né? De 5,5 mesmo, ó. 3 mais 2, tá certo. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho quantos amperes chegando nesse resistor que eu calculei? 3 amperes. E indo reto, eu tenho, é como se fosse litros d'água. Aqui eu tenho 5,5 litros d'água. Aqui eu subo com 3 litros. Quanto me sobra para vir para cá? Isso aqui é a segunda lei de Kirchhoff. Então, já estou te orientando, né, com relação às leis de Kirchhoff. Se eu tenho 3 litros entrando para cá, me sobra 2,5 litros vindo para cá. Então, se eu tenho aqui 2,5 litros de água chegando aqui, e aqui em cima eu calculei que vem 1,5,
Quanto que me sobra aqui indo reto? 1 litro d'água. Então, 1 ampere. Então, aqui, ó, eu tenho uma ramificação, onde eu tenho 3 ampere aqui, 2,5 vindo para cá. Chego aqui nesse ramo, nesse nó, com 2,5, subo com 1,5 e subo com 1 aqui. Aqui, ó, eu tenho quanto? Eu tenho 1 ampere. Aqui eu tenho chegando quanto? 1,5. Quando eu junto 1 litro, 1 litro e meio, mais 1 litro aqui chegando aqui nesse nó, quanto que eu vou ter vindo para cá? 2,5. Se eu tenho 2,5 chegando aqui e eu tenho 3 aqui, quanto que eu tenho voltando lá para a fonte? 5,5. Então, bateu os cálculos que a gente tinha feito. Beleza? Então, a gente falou um pouquinho, né, sobre Kirchhoff, que é basicamente a elevação e a queda de tensão numa malha fechada é igual a zero. E falamos sobre segunda lei de Kirchhoff, que já são elementos, né, que a gente vai falar sobre esses elementos na próxima aula, que é a soma e queda das correntes que entram em um nó é igual ao total das correntes que entram e saem no nó, né? Então, depois a gente vai o somatório das correntes que entram e saem no nó, tá? Somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Beleza? Dúvidas? Dúvida, Larissa? Tranquilo? Então, a aula de hoje era essa, tá? Lei de Ohms. Vou fazer uma introdução também a Kirchhoff. Muito provavelmente, a partir acho que na próxima aula ainda não vai dar tempo de falar sobre atividades. Deixa eu ver aqui como é que estamos. Mas, de qualquer jeito, a gente dá prosseguimento. Beleza? Gostaram? Achou que foi tranquila a aula de hoje? Gostou da didática? Falei muito rápido, falei muito devagar. Hum, Muita coisa. Exatamente, é muita coisa. De fato, é igual eu falei, né? No comecinho ali, ó, já não iludi ninguém, né? Já falei, ó, a aula hoje vai ser tensa, mas é prática, tá? Não tem como. Nome das grandezas, eu acho que é prática, não tem como fugir, né? Tensão, corrente, resistência. Beleza? Então, finalizamos por hoje. Semana que vem a gente retorna, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem aí no chat. A gente tá aí para poder ajudar. Mas, desejei, no mais, né? Desejei para vocês uma excelente semana e até a próxima. Valeu aí pela presença, beleza? E boa noite.